Boa tarde, hoje nós vamos falar no telejornal sobre um conflito que aconteceu há 102 anos atrás, que foi a Guerra de Contestado. A Guerra de Contestado foi um conflito armado que opôs forças do governo e camponeses que viviam na região, disputado pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Durante a disputa, o monge José Maria e seus fiéis fundaram cidades santas, povoados autônomos, que atraíam os pobres e camponeses. Visto como fanáticos e monarquistas, os sertanejos foram reprimidos pelas forças oficiais. Acho que cerca de mais de 10 mil pessoas morreram na guerra. Também foi ocorrido durante a República Velha o sangrento conflito que teve origem na disputa de terras, que como eu disse, mais de 10 mil, que teve mais de 10. Caramba. Também foi ocorrido durante a República Velha o sangrento conflito que teve origem na disputa de terras, que como eu disse, deixou mais de 10 mil mortos. E também não foi só... mano, não consigo ler, velho. Também foi ocorrido, durante a República Velha, o sangrento conflito que teve origem na disputa de terras, que, como eu disse, deixou mais de 10 mil mortos, que foram vítimas de combates, não só de ataques armados, mas de fome e de doenças. E como tudo, no final, os rebeldes e sertanejos pobres foram violentamente massacrados. Estava sendo construída por uma empresa norte-americana uma estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Para a construção dessa estrada de ferro, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras. Essas famílias sertanejas pobres foram atraídas para o movimento liderado pelo monge José Maria. No final de julho de 1916, Adeonato Ramos estava embrenhado no mato, fugindo das tropas do exército. Ao sair para a estrada, foi avistado por uma patrulha. Então, o último líder da guerra do contestado se entregou. Sua captura colocou fim à revolta mais sangrenta do século XX no Brasil. Vários motivos contribuíram para a guerra. Desde o Império, Santa Catarina e Paraná tentavam definir seus limites territoriais. A região da fronteira, conhecida como Contestado, era alvo de disputa judicial entre os dois estados no começo do século XX. O governo brasileiro autorizou a construção de uma estrada de ferro ligando os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, e que cruzava a terra de Contestado. Para que isso... O governo brasileiro autorizou a construção de uma estrada de ferro ligando os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, o que cruzava as terras de Contestado. Para isso, despropriou uma faixa de terra de 30 quilômetros ao lado da rodovia, uma espécie de corredor, por onde passaria a linha férrea. Uma espécie de corredor onde passaria a linha férrea, e o que poderia ser explorado pela companhia que construísse. Originalmente, os moradores dessas regiões de concessão eram poceiros de caboclos e pequenos fazendeiros que viviam da comercialização de erva mate e de madeira. Não tinham título da terra, mas viviam há algumas gerações por ali. E os dali moradores começaram a viver nas piores condições. Originalmente, os moradores dessas regiões de concessão eram poceiros caboclos e pequenos fazendeiros que viviam da comercialização de erva mate e da madeira. Não tinham título da terra, mas viviam há algumas gerações por ali. E os dali moradores começaram a viver nas piores condições.
O clima ainda ficou mais tenso quando a estrada de ferro ficou pronta. Ao fim das obras, o grande número de imigrantes que se deslocou para o local ficou sem emprego, formando uma legião de mão de obra desempregada. Eles permaneceram na região sem qualquer apoio por parte da empresa norte-americana ou de governos. O principal líder da guerra do contestado foi Monte José Maria, que ganhou fama na região por seus suportes e dando cura profissionais para os camponeses. O principal líder da guerra do contestado foi o Monte José Maria, que ganhou fama na região por seus supostos dons de cura e profecias. Ele encontrou um povo sedento por ajuda e fez a promessa de construir um povoado onde todos viveram em paz, com prosperidade, justiça e terras para trabalhar. Até o próximo telejornal. E aqui ficamos com Isabelle e Gustavo.